O caminho é difícil, as barreiras são tão grandes, o desânimo aparece e a fé estremece. Mas Deus se levanta em meu favor, restaura os meus sonhos, ensina-me a conquistar, não me deixe desistir, me dá forças para lutar. Deus mudou a minha história, deu-me ordens a seguir, e chegou a minha hora, nada poderá me impedir. Deus mudou a minha história, deu-me ordens a seguir, e chegou a minha hora, nada poderá me impedir. Deus mudou a minha história. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita do casal, a senhora Carmen Silva Dias e o senhor Luiz Antônio Dias, falando sobre a violência doméstica com crianças e adolescentes. E estamos falando um pouco até mesmo da experiência deles de casal, como conviveram com um filho adicto, que infelizmente acabaram perdendo para as drogas. E, diante, às vezes, de fatos assim tristes, essas pessoas se tornam de utilidade pública, porque hoje eles fazem um trabalho com você, família, com você, jovem, e têm um conhecimento, porque só as pessoas que passam por essa dificuldade é que vão fazer com muito amor, com muita determinação. Então, se você quiser entrar em contato conosco, fazer perguntas, não só para o casal, mas principalmente para o nosso especialista em dependência química, entre em contato conosco através do telefone 73 18 84 36 ou através do nosso e-mail programaabc@anetservicos.com.br. E eu vou agora continuar falando. Eu dei uma paradinha e eu estava dizendo agora em relação da família que, primeira coisa, quando a mãe disse que o rapaz abriu os olhos, ele ia agredir e o pai não acreditou, porque ele era acompanhado por psicólogo, ele tinha feito exames neurológicos, e ela falou, mas ele tem a chapa tomográfica, e não deu nada. Eu falei, a coisa, não acredita num único exame, volta, porque ela me trouxe o filho. Assim, 2, 3 meses, numa boa, eu acreditei até na bateria dos exames. E num dia eu fiz uma pergunta e realmente, aí eu vi o que ocorreu com ela. No mesmo instante eu liguei para o pai e falei, pode fazer, faz agora, por favor, entre hoje e amanhã, que ele vai apresentar um foco no cérebro. Ele tem alguma deficiência. Do jeito que ele olhou para mim. Realmente, ele tem surto, sim, ele tem algum tipo, não sei que fenômeno que ocorreu. Mas hoje, se você tira, não deu outra. Fez a tomografia computador, deu, opa, e foi se tratar para psiquiatria. Então, às vezes, vocês que trabalham com a criança, qualquer distúrbio de olhar, agressividade, vamos sim fazer algum exame, tirar uma chapa, porque acusa. Hoje, assim, a tecnologia é fantástica, não é? Pena que não foi uns 20 anos atrás. Não foi mesmo, viu, Luiz? Mas aleluia que tem, né? E me diz uma coisa, tem assim hoje como mensurar, tem dados estatísticos da violência doméstica, tanto com a mulher em relação ao marido, ou ao namorado, ou mesmo crianças violentadas? Eu gostaria de falar da parte então do adulto e deixar a criança para ela. Sim. Mas adulto, por exemplo, Cláudio, é até sem ranço de regionalismo, mas o Nordeste é uma coisa assim muito complicante. Pernambuco é o estado onde o homem mais mata a mulher. A base de 5 mulheres por dia. Caramba! A violência física no lar em Pernambuco é uma coisa alucinante.
Depois vem Alagoas, depois o Piauí. É uma outra cultura o Nordeste. Você é minha propriedade, ponto. Não mude o estatuto que eu criei. E não tem papo. É do tempo dos É uma coronéis. Pior, né? Porque hoje, porque é violência doméstica. Quer dizer, não precisa ser doença da sociedade como um todo, né? Que a sociedade, esse machão, entre aspas, ele respeita o outro na rua, o igual a ele. E dentro de casa ele realmente é o ditador que não tem como ter diálogo. Se não for do meu jeito, vai ser do meu jeito. Então vira esse jeito maluco. E esses números são estatísticos do São governo? estatísticas da Secretaria de Segurança Pública dos Estados. Uma coisa assim, violenta. Agora, onde a mulher mais apanha é Minas e Rio de Janeiro. Agressão física. Minas e Não se chega ao ato de matar, ao ato terminal da contenda. Que já não é mais nem uma relação, né? É uma contenda, disputa de espaço, de território. Onde mais se apanha é no Rio de Janeiro e Minas. E é interessante a gente ver isso, Cláudio, porque São Paulo, por ser o estado mais populoso, 40 milhões de habitantes, esses níveis perto de Pernambuco, Alagoas, Piauí, Rio e Minas, é infinitamente menor. Será que seria por conhecimento, por informação? Sem dúvida. Então a gente vê que realmente a informação, essa busca de querer ser melhor, ajuda em muito esse relacionamento e diminui essa violência doméstica. Mas porque São Paulo é uma cidade cosmopolita, uma cidade que você tem gente migra de gente de E o todos mais os lados. interessante, Cláudio, que é a maior cidade nordestina do Brasil. Mas acaba tendo essa miscigenação da informação. Exatamente, ou seja, cultural. Para terminar esse meu foco, Cláudio, ou seja, se essa população estivesse migrada, estivesse ainda no Nordeste, Faria a mesma fatalmente os coisa. números seriam maiores. Seriam. Então aqui virou um fator de proteção, porque ele foi obrigado a fazer parte desse meio. E esse meio não age dessa forma. É que eles não têm influência, ninguém vai para os estados, Sim. só sai. É mais fácil saírem do que irem. Então, Exatamente. não recicla, a coisa continua perpetuando aquele tradicionalismo, uma cultura muito regional. E dentro dessa regionalidade a gente vê sempre o estereótipo, que há alguns anos atrás era mais evidente. O cidadão fazia violência contra a mulher no Nordeste, vinha para São Paulo, constituía outra família. Quando ele cometia o mesmo ato aqui, ele ia se esconder de novo lá. Lá não vão fazer nada. Imigrar. Porque lá eu não vou fazer nada. E agora, com essa integração de informação, hoje ele comete um delito em São Paulo, o rosto dele está na televisão no mundo inteiro, no Brasil todo. Lá para cá, mesma coisa. Então eu não tenho mais onde me esconder. Ou eu não reincido, ou eu serei punido. E agora, ainda bem que a Lei Maria da Penha Ajuda muito. já veio a dar pelo menos uma retaguarda, né? E principalmente por poder ser denunciado por algum parente, amigo. Acabou esse problema de ter aquela parte de... Ficar retirando. Eu sou o marido dela, ela vai lá, me denuncia, aí eu olho torto para ela e falo, vai seguir adiante? Não, deixa como tá, vai. Afinal de contas, a gente mora junto há tanto tempo, já teve filho, E o medo acomoda a coisa. também, e às vezes o medo. Então agora, se eu sou sobrinho do casal, eu tenho o direito de falar, não, meu tio bate sim na minha tia, e não tem essa não. Agora o processo segue. Isso realmente. Isso é muito bom. Assim, a acusação ou a denúncia de terceiros é fantástico. Em relação à criança, Carmen... Então, por exemplo, a criança vendo a mãe apanhar. Ela vai vendo isso, ela também pode reproduzir quando adulta. mas vai reproduzir. E em cada família tem uma criança abusada, ou sexualmente, ou psicológica, ou vitimizada, né? Batendo mesmo, né? Então, não dá para a gente falar o que está mais, vamos falar, o modismo agora, depois que a Xuxa apareceu na televisão e falou que ela foi abusada sexualmente, porque ela está fazendo uma campanha. Isso já se falava no Datena, já se falava em programas policiais, e não tinha a repercussão que teve quando a Xuxa falou, né? E agora parece que o negócio vai tomar uma dimensão muito, muito grande, porque é uma pessoa de nível, vamos dizer assim, global. Então, parece que agora o governo vai ter outro olhar, porque faz tempo que tem uma luta no Instituto da USP, há anos atrás, tanto que acabou esse curso, que quando eu entrei na internet para ver os últimos dados, eu fiquei muito triste como que acaba um curso desse
que tinha até na América Latina, Chile, Peru, Argentina, Uruguai, todos os países latinos americanos estavam lá, né, presentes em todo o encontro, todo ano. E era uma coisa muito boa, porque você trocava ideia com os outros países, acontecia a mesma coisa. Todos os países latinos tinham alguma coisa em comum com a violência da criança. Agora, o que pega muito forte é a violência sexual, que ela vem em detrimento da criança para o prazer do adulto, né? Algumas vezes chega a acontecer o ato final e algumas vezes não. E você vê na televisão cada vez pegando criança menor ainda, né? Bebês. Quando acontece o ato de pegar a criança muito nova, a criança gosta. Você pode ver até, se a gente for dar banho num bebê, se você mexer nas partes, ela dá risada, porque ela vai sentir prazer. Então, o que eles fazem, os pedófilos? Né? Eles viciam a criança, fazem como se fosse um carinho, até a criança ficar viciada. Quando ela chega a entender desse problema, ela já está adolescente. E aí já vem a violência psicológica para colocar medo para a criança não falar. Não, papai ou titio gosta de você. Geralmente são os parentes mais próximos, o padrasto, o pai. Né? Poucas vezes ocorreu de mulheres, né? Mas mulheres, vamos dizer, lésbicas, que acontece isso. Mas a maioria das vezes são os homens que fazem essa pedofilia. E na nossa escola teve um caso muito interessante, que a menina se declarou, ela, com 6 anos de idade, ela veio para a professora com um ursinho e chorava muito. A professora começou a observar mais. Aí a menina se declarou para a professora e falou que, como ela morava num barraco, era muito pequeno, então todo mundo dormia num quarto e a menina dormia na cozinha, porque não tinha espaço, então era quarto e cozinha. E aí ela veio falar que o padrasto, à noite, vinha fazer carinho nela, não sei o quê, né? E tinha feito alguma coisa a mais, né? Tinha terminado o ato. Aí nós ficamos desesperados. O que nós vamos fazer? Discutir na escola, tal. Nós temos que denunciar, porque a gente é obrigado a denunciar. Isso aí é uma coisa horrível. Aí eu falei para a diretora, manda para a UBS rapidinho para fazer um corpo de delito, né? Vai para examinar. Foi constatado que teve mesmo rompimento da menina. Ela já não era mais virgem. A menina já estava, né? A mãe estava grávida do padrasto. Caramba. A professora e a diretora tiveram que ir no fórum encarar ele de frente, que é um medo para a gente isso também, né? Não deveria ser assim. Mas elas foram, o cara foi preso e depois solto depois de um tempo. Então, a nossa lei é boa, né, em determinadas situações, mas um pedófilo constatado, ele não deveria sair tão cedo da cadeia, devia ter uma pena maior, né? Agora estão passando abaixo-assinado para essa, né, várias redes aí estão passando abaixo-assinado para mandar para o Congresso para melhorar essa lei, para que o caso de seja até 18 anos, né, para aumentar a pena. Eu acho que até foi já passado no Congresso, porque antes era, se você não denunciou da infância, não denunciou, vai depois de velho, igual a Xuxa, não vai ter mais problema, né? Então, agora até 18 anos, tem um prazo bem maior para a pessoa denunciar. Então, isso já melhorou um pouco, né? Mas quantas pessoas aí, na nossa época, das nossas mães, vai saber quantas coisas aconteceram, né? E ninguém falava nada. Sofriam. Mas você acha que é só assim, que o agressor, a vítima não denuncia por medo? Primeiro por medo, né? Depois por vergonha, porque ela sentia-se culpada. Culpada por sentir, né, ter sentido atração por ela. A culpa é uma coisa muito forte, né, nessas crianças. Então ela fala, se eu denunciar, minha mãe não vai acreditar. Como já ocorreu das crianças denunciar, a mãe não acredita, ou se acredita, finge que não acredita, porque ela precisa viver do marido, né, do Verdade. salário do marido. E essa mãe foi um caso que ela não acreditou na menina e quis ficar com o pai do mesmo jeito. Então, lá no nosso curso, a gente falava que eram as mães más. Por que mãe má? Porque ela não acredita na criança, ela não vai investigar. Então, a gente fala que essas mães são más. E tinha muitos relatos horrorosos, a gente chorava muito, né? Que vinha relatos de filmes muito fortes, assim.
E a própria mãe, o pai, alugava a menina de 4 anos para fazer sexo com um outro parceiro para ganhar dinheiro, entendeu? Então, isso choca muito. E a sociedade não é tão maravilhosa como a gente imagina. Então, a gente tem que estar de olhos abertos, né? A gente tem que ficar... Porque as famílias mudaram. A maioria já está com o segundo marido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. E isso, a gente deve alertar as nossas crianças para sempre tomar cuidado com o adulto, homem ou mulher, que queiram fazer coisas diferentes com eles, né? A gente tem que alertar. Eu alerto muito as minhas crianças. Falo para os pais que isso devia estar no currículo escolar, porque é uma troca de uma balinha, não sei o que, eles vão ser seduzidos, né, para uma parte sexual. Meu filho mesmo, o que faleceu, uma vez ele foi jogar futebol, ele veio muito pé da vida, né? Ele era, já chamava Galinho Garnizés, tão bravo que ele era. Ah, não vou mais jogar futebol porque veio um menino querendo arrancar minhas calças, não sei o quê. E era um menino bem malandro do bairro. Já tinha uns 11 anos. Aí meu marido, vai lá conversar com ele, porque se eu for, o negócio vai ficar feio, né? Aí eu, pode deixar que eu vou falar. Aí eu cheguei nele e fui bem grossa mesmo, né? Eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, do mesmo jeito que você está tentando fazer nele, o pai dele vai tentar fazer em você, você vai gostar. Foi uma reação bem ignorante da minha parte, porque até então eu não tinha estudado sobre isso, né? Se fosse outro momento, eu tinha falado para ele, olha, você não deve fazer isso, tal, conversado com a mãe. Mas eu dei um medo mesmo, foi um susto, foi um cala-boca no menino. Então eu fui falar para ele, ó, do mesmo jeito que você quer fazer isso, um adulto vai querer fazer em você. Então eu devia ter investigado esse menino, devia ter ajudado ele, vai saber se alguém não tinha feito isso com ele também. Verdade. Então, mas eu era muito ignorante, como eu disse a vocês, eu não tinha esse conhecimento. Mas é assim, no meu filho não. Por do mesmo jeito que a gente fala, você tem que respeitar, o homem tem que respeitar desde pequenininho. A mulher, né, e o outro menino tem que brincar direito. Então, eu naquela época não admitia, assim, um filho meu, né? Eu acho que ninguém admite saber Não, ninguém vai disso. admitir. Outra vez foi ele também. Por isso que eu falo, eu acho que eu perdoo todas as coisas que meu filho fez, porque ele sofreu. A segunda vez foi um açougueiro, ele foi comprar uma carne lá pra gente, porque antigamente a gente deixava as crianças irem comprar as coisas. Mamãe, eu não vou mais lá, e não queria contar por quê. Aí o irmão falou, eu sei o que foi, pai. É porque o açougueiro manda a gente entrar lá dentro e sentar no colo dele. Eu falei, manda. Eu falei, tá bom, nós vamos pegar esse açougueiro. Fizemos todo né, ficamos lá atrás do Fazer um do filé desse orelhão, açougueiro. Fizemos pegar no flagra, né? Ficamos lá, chegamos, meu filho ficou por último, ele deixou meu filho por último para comprar, mandamos maior, né? Para comprar uma carninha moída e tal. E ficamos escondidos lá no orelhão. Aí ele chamou meu filho e chamou para entrar. Aí nós falamos, o que você quer com meu filho? Aí meu marido, o que você quer com ele? Mas tu posso contar? Pode contar essa Você parte. tava no orelhão, pô. Agora só Não, dá pode licença. contar que a parte dele. Vai. Ela tá no orelhão. Quem entrou fui eu. Pode falar. Aí o açougueiro pôs os dois para dentro do balcão. Aí eu cheguei e falei, eu quero que você complete o que você está querendo iniciar. Porque você não vai sair legal daqui de dentro, pode ter certeza disso. Hoje você vai conhecer um pai, não um palhaço igual você. Ele falou, não estou entendendo o que você está falando. Peguei os dois, vem para cá. Aí agora você dá um passo para cá. Se você for agora, você dá um passo para frente. Aí você vai conhecer quem é o pai desses dois filhos. E eu estava armado. Eu entrei no açougue, o cara tem 500 facas, desossa boi. Eu não posso só ir, e eu estava armado, não tenho vergonha nenhuma de confessar. Porque se ele fizesse alguma coisa com meus filhos, eu ia matar ele tranquilamente, viu, Cláudio? Sem um pingo de piedade. Não é ignorância, nada. É simplesmente um reflexo de você querer dar um basta nisso. Porque não chegamos aos finalmente com meus filhos. Mas quantas vítimas aquele infeliz não fez? Cláudio, isso foi num sábado, mais ou menos 10 horas da manhã. À tarde o açougue estava fechado e o cara mudou do bairro. Ele falava que ele gostava muito de criança. Não, eu gosto Entende? muito de criança. Então, às vezes, se essa minha ação translocada foi o que precisava acontecer. Porque se tivesse ido apenas num diálogo tipo, não faz mais isso, meu amigo, com uma mente doente dessas, é igual internação involuntária. Não dá para chegar para o cara no auge do uso e falar, você está se matando, e vai mandar você para algum lugar e falar, e daí? A vida é minha.
Quem está se matando sou eu, não me enche o saco. Verdade. Como é que você vai pegar um cara com uma mente doente dessa e falar, puxa vida, você está fazendo alguma coisa errada? E eu falar, então me convença, que esse é o meu prazer. E a gente Prazer é sabia meu. que já tinha Tido outros alguns casos. assuntos, Tanto é que meninos seu de filho rua. sabia, né? O seu filho mesmo já É, sabia. Já pequeno. sei porque ele não quer Exatamente. voltar. É, e ainda bem que o outro falou, né? Porque se não tivesse falado, a gente não saberia. E aí tinha uma banca de jornal e a mulher falou, ele já pega um monte de criança aí. E meu marido falou, se pegar alguma criança daqui do bairro, qualquer um que eu souber, eu venho aqui e te mato. Ele falou, podia te matar agora. Vem aqui e te mato. É uma coisa terrível. Eu fiquei lá rezando, né? Falei, meu Deus. Ela traz o orelhão, tá? Não, eu já tinha. E aí ele falou que gostava muito de criança, que não sei o que. Eu falei, então você gosta? Vai fazer os seus. Você vai botar os seus no colo, porque os meus e os dos vizinhos você não vai colocar no colo, não. Ô, Cláudio, estou até Desse fazer jeito. uma piada para amenizar o clima. Dá a impressão que ele é meio monstro. Então, quem amenizar o caso, me desce umas 4, 5 picanhas. Então, né, Cláudio? Meu Deus. Você como pedagoga, que situações assim que você já pegou de violência? Já peguei uma menina com Triste. uma faca nas costas, apanhou de faca, que foi bem terrível. E a menina veio um dia com um tornozelo aqui atrás. A gente estava brincando de se arrastar, assim, um pegava um tornozelo do outro, brincando de se arrastar, porque o chão é muito liso. Então, como é educação infantil, a gente brincando assim, um com o outro, de se arrastar. Tinha que pegar no pé. Aí a menina pegou no pé da outra, aí ela gritou. Eu fui ver, tirei a meinha, aquela ferida no pé. Aí ela, como que foi? Então, aí a diretora não estava a moça da biblioteca, foi levar ela no BS, que é pertinho da escola. Levou, a menina estava com um negócio, um pus muito feio, uma ferida muito horrorosa. Já estava ali muito tempo, né? E uma marca nas costas, assim, comprida, assim, como se fosse uma faca mesmo, né? Aí ela tinha desenhado, acho que na véspera ela tinha desenhado que a mãe dela batia nela com a faca. Aí desenhou certinho, né? E eu já tinha chamado a mãe para conversar nada. A gente chama uma, chama duas. E aí eu tive que entregar para o conselho tutelar. Liguei para o conselho. Aí eu falei, não, telefona para o CRAME. Fiz um relatório, mandei para o CRAME. Aí eu chamei a mãe, aí ela veio com 3 pedras em cima de mim. Aí eu soube que ela já estava no fórum para perder o bebê, porque ela já tinha queimado o bebê dela. Aí ela falou assim para mim, essa menina está mentindo. Com toda essa evidência. Hein? A menina falou assim, tá mentindo, mãe? O que você fez do meu irmão? Não sei o quê. A menina enfrentou a mãe. Falei, eu não tenho medo da senhora, não. A senhora é uma alcoólatra, só vai perder seu filho por causa de você, não por causa de mim. Porque eu chamei você 3 vezes para conversar. Naquele dia em diante, eu falei, se você quiser melhorar, eu vou te ajudar. Se você não quiser, a criança em primeiro lugar. Ou é eu que vou presa ou é você. Entre eu e você, é você que vai presa. Aí, ela veio. Depois desse dia em diante, ela seguiu todo o tratamento. Encontrou um trabalho frente de trabalho. E chegou no Natal, nós levamos arrecadamos um monte de roupa, brinquedos. E fizemos Papai Noel, as crianças vestidas de Papai Noel, fomos levar no barraco dela. Aí virou minha amiga depois, né? Mas esse caso foi um dos mais fortes que eu tive, assim, que a menina... Para onde você encaminhou? Que tipo de tratamento que você... Isso, já estava... Naquele momento. Aí ela já estava sido encaminhada, só que ela não queria se cuidar. Já estava na psicóloga, assistente social, então ela tinha que fazer o tratamento que ela não queria. Tinha o CAPES naquele momento? Tinha a Prefeitura de Diadema, ela tem uma promoção social que é muito boa. Ah, certo. Eles e têm tem mesmo. também o Guaraná, né, que é que trata sobre álcool e droga. Isto. Então, eles têm esse aparato. E aí ela foi se cuidar, porque já estava para perder o filho, né? Já estava no mas fórum. você tocou no ponto vital, porque acredito que nenhuma mãe quer perder o filho. Você chegou, né? Pegou lá no calcanhar de Aquiles. Mas até a rodou a baiana, eu fui mais só, eu rodei Foi a baiana mais fundo. também. Falei, eu não tenho medo de bêbada. Falei para ela, ou você perde seu filho, ou você cria vergonha na cara e trata como gente. É interessante, Cláudio, você vê como às vezes, quando a gente tem um problema de dependência química em casa, e te alavanca a qualidade para ela tomar essa atitude. É bem possível que se a gente não tivesse o filho dependente, ela não teria força e conhecimento para ter esse pulso firme e tomar essa atitude. Verdade. Você vê como às vezes você tem uma perda que dá um ganho muito grande. É verdade. Por isso que eu já abri o programa dizendo, né, que
o sofrimento, vocês fizeram do limão uma limonada, fizeram alguma coisa boa, porque hoje vocês ajudam muitas famílias, e sem esse sentimento de culpa. Mas vamos lá, então o povo precisa saber quais são os lugares que eles buscam recurso para, olha, está acontecendo, denunciar, onde que eles buscam apoio, quais os locais, vamos passar isso para eles? Olha, pode ser UBS, hospitais, mesmo a polícia, o Disque 100. Mas polícia normal ou especializada? Não, qualquer polícia pode denunciar. E pode ser anônimo. Agora, o que não pode, por exemplo, um professor sabe de um caso, ele não pode se omitir. Professor, um médico, mesmo, né, qualquer pessoa que atenda aquela criança e seja um profissional, né, da saúde. E perceba que foi violentada, pode tem que denunciar denunciar anonimamente, não precisa se comprometer, né? No nosso caso, a gente até se compromete, a gente vive se comprometendo, né? Eu acho que é até bom se comprometer para falar que tem coragem mesmo de colocar a nossa cara a tapa. Eu acho que... Mas quem tiver medo, um vizinho, outra coisa, pode denunciar. E tem órgãos, a UBS é super perto, do lado, e a UBS já faz o transporte para o Conselho Tutelar, para o CRAME. O CRAME é um órgão que trata sobre a violência doméstica, né? Ele trata da infância. E agora está muito divulgado, né? Então é só a gente abrir os olhos mesmo. Porque quando a gente está estudando sobre o assunto, começa a aparecer, pipocar muito. E agora na televisão está aparecendo muito, né? Está mesmo. Olha, o nosso bate-papo está tão bom. Parabéns, eu vejo assim a espontaneidade, o amor com que vocês fazem isso. Parabéns mesmo, gostei demais. Tenho certeza que o nosso telespectador também. E convidar a todos vocês, grupos do nosso país, que queiram mandar um tema, discutir, como o casal fez aqui, manda a sua ideia, manda o seu tematista, ou mesmo uma pessoa que entenda muito do assunto, ou quase muito, porque é importante que domine, que saiba, não é? Venha dividir a sua experiência e falar para vocês que esse é um programa que também tem o apoio da instituição Cláudia Manso, que dá à família e aos dependentes químicos um trabalho de prevenção e tratamento a todos eles. O programa tem apoio do nosso querido pastor, que manda esses números maravilhosos, que todo o programa, no decorrer do programa, eles trazem esses números gostosos, do grupo de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, que manda esses ornamentos do Espaço Viva Paisagismo, da nossa amiga Ângela, Trajes a Rigor, e nosso grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Lutas e adversidades